querido público, voltamos aqui com o nosso Direito e Justiça. Quanta alegria trazer informação de qualidade para você que nos acompanha semanalmente no canal, que busca por informações que vão fazer a diferença na sua vida. Certamente é isso que a gente busca aqui, trazer o melhor, trazer profissionais qualificados, com vasta experiência, para que você possa cada vez mais compreender os seus direitos e também conhecer um pouco mais da nossa justiça. Hoje, como não é novidade para você que nos acompanha aí, trazemos um convidado que é muito importante e mais do que isso, especial para mim, principalmente porque foi uma pessoa que me motivou, que me inspirou durante toda a minha graduação em Direito e continua inspirando cada vez mais, porque tanto profissional quanto pessoalmente, uma pessoa que realmente faz a diferença no mundo e na sociedade, especialmente também dentro do direito, mas eu ainda não vou dizer quem é, para que você possa ficar esperando aí e fique curioso também com esse nosso convidado. Além dele, nós também teremos aí as informações do Ney Daniel, que nos atualiza semanalmente em relação à jurisprudência, legislação e notícias do mundo jurídico e que podem também trazer aí para você algum tipo de esclarecimento que você muito provavelmente esteja buscando. Além disso, também teremos o Matheus Tal com a economia no seu dia a dia, no Brasil e no mundo, porque são várias questões aí que vêm sendo discutidas e que você precisa saber, e ele com certeza vai trazer para você também desmistificar um pouco aí da economia. Além disso, temos também o Dr. Leonardo Scholl Ramos, que nos traz informações da área do direito de família e também das sucessões, e muito provavelmente traga alguma boa nova para você que está buscando informações relacionadas a essas duas áreas do conhecimento. Então, tem muita coisa boa acontecendo por aqui hoje. Eu vou esperar agora você aí estar conosco no primeiro bloco, que vai ter esse convidado incrível para trazer novidades para você. Mas, até que isso aconteça, eu vou chamar o nosso break. Te espero aí! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá, meu querido público! Voltamos aqui então com o nosso primeiro bloco do Direito e Justiça, e como eu havia prometido para vocês, hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica, que além de tudo é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro demais, que é o meu para sempre eterno professor, Sandro Gibran Mansur. Professor, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, mais uma Débora. vez, né? Muito Aceitando obrigado. esse convite, né? Muito obrigado mesmo. É um motivo de grande alegria para mim. Imagina, a alegria é sempre nossa, porque é como eu sempre falo, né? Tem pessoas que inspiram e você é uma delas. Gentileza, gentileza sua. Se eu estou aqui hoje, ó, ele teve grande parcela de responsabilidade nisso. Muita gentileza sua. Imagina, ele realmente assim, não é porque ele está comigo aqui, mas ele realmente deve ser enaltecido, porque ele, além de ser essa pessoa incrível que é
Profissionalmente é uma pessoa especialíssima, porque é um grande advogado aqui em Curitiba, no Paraná, reconhecido no país inteiro. Ele é um grande professor de uma alma nobríssima, né? Sempre foi muito amigo dos alunos, né? Aquela pessoa que sempre estava ali fortalecendo e dizendo, vai em frente que você é capaz. Então, na minha vida ele foi fundamental e por isso que ele está aqui hoje, para te passar um pouquinho daquilo que ele faz no dia a dia dele, um tema relevante que é, hoje, inclusive, nós vamos falar um pouco sobre os principais cuidados contratuais para quando da constituição de uma sociedade empresarial, né, professor? Isso mesmo. Porque nada, ele é expert na área empresarial, inclusive uma das cadeiras que ele tem é justamente essa, né, professor? Sim. Nas instituições de ensino, nas quais ele ministra aí suas palestras, suas aulas, nos PPGDs, aí dos programas que ele realmente leciona, né, mestrado, doutorado. Então, ele tem essa cadeira que é importantíssima, direito empresarial, e na prática dele também, como grande advogado que é, também trabalha por via de consequência, com essas questões. Daí porque, então, a importância de nós trazermos ele aqui, porque ele tem a maior propriedade no assunto, quando realmente falamos de questões da área empresarial. Então, professor, na verdade, eu tenho tantas coisas para falar com você, tantas coisas, mas esse assunto realmente, assim, até como quando a gente conversou, você ponderou, né, sobre essas especificidades, eu acho que vale muito a pena, porque são muitas dúvidas, né, daqueles que nos assistem, dos telespectadores. Então, quem não passa por situações envolvendo o direito da empresa, abertura, né, quando, enfim, encerra uma sociedade. Então, todos esses atos que permeiam, né, Sim. A empresa, que você tão bem conhece, eu acho que isso vai hoje certamente trazer muitos esclarecimentos, sanar muitas dúvidas aí do nosso público. Tomara, tomara. Realmente, Débora, uma das questões que muitas vezes me perguntam, já que eu atuo nessa área do direito empresarial, na parte da Constituição, da atividade empresarial em si. E esse assunto ganha relevância também porque é curioso, mas tem um fenômeno que se reconhece hoje, que as relações de trabalho também vêm mudando. Por muito tempo eram comuns aquelas relações tradicionais, como a gente diz, da CLT, os contratos formais de trabalho. E hoje, a própria Justiça do Trabalho, o próprio Superior Tribunal Federal, né, o Supremo Tribunal Federal, ele mudou um pouco essa realidade para reconhecer que algumas atividades que podem ser desenvolvidas não têm mais aquilo que a gente chama de vínculo trabalhista, né, ou de vínculo empregacional. Muitos hoje empreendem e prestam seus serviços para empresários, né? E já que houve essa mudança, hoje muito se fala, por exemplo, do microempreendedor individual, ou do MEI, que é muito comum. E são muitas pessoas que hoje desenvolvem as suas atividades profissionais como MEI. Então, cabeleireiros, né, manicures, jardineiros, pessoas que fazem comida, por exemplo, né, parte de panificação, e eu não falo, claro, das grandes padarias, não, mas aqueles que fazem um trabalho mais artesanal, pintores, enfim, muitos hoje prestam serviços como MEI. E aqui existem algumas confusões, né? Porque já me disseram assim, mas eu MEI, será que eu sou uma pessoa jurídica, né? E com isso eu consigo ter uma responsabilidade limitada, que é muito próprio de quem é empresário. E o MEI, na verdade, como o próprio nome já nos diz, é um microempreendedor individual. O que significa dizer que vai ser esse microempreendedor ou empreendedor em si uma pessoa natural, uma pessoa física, que em direito assim chamamos. E essa pessoa, ela pode constituir a MEI, que curiosamente, a partir dessa sua constituição, que é muito fácil, vai lá no portal do empreendedor, por exemplo, procura na internet o portal do empreendedor, a própria pessoa pode fazer o seu requerimento como MEI, é muito tranquilo, segue lá o passo a passo, há um tutorial, a pessoa vai preenchendo, imediatamente ela já ganha um CNPJ, e aqui é que existe a dúvida, né? Porque CNPJ, para quem analisa, cadastro, né, a gente pensa assim, no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
Mas e daí, o MEI é pessoa jurídica? Não, né? Apesar de você ter um cadastro nacional de pessoa jurídica, você continua sendo uma pessoa natural que desenvolve uma atividade empresarial, presta um serviço. Mas então, se eu não sou pessoa jurídica, qual é a vantagem? São muitas vantagens. Por quê? A partir do momento que eu tenho um CNPJ, eu consigo separar as despesas e ganhos da minha atividade empresarial daquilo que é da pessoa natural. E se eu me inscrevo, por exemplo, nesse portal do empreendedor como MEI, percebam que ao receber um CNPJ, eu tenho como evitar aquela confusão que muitas vezes acontece do ponto de vista contábil. Eu vou separar exatamente o que são os meus ganhos, advindos da minha ocupação profissional, para aquilo que eu sou enquanto pessoa natural. Aqui é uma separação, né? Mas em que sentido isso é vantajoso? Principalmente em relação à questão do imposto de renda. Porque se eu recebo muito dinheiro na minha pessoa natural, eu estou sujeito a uma alíquota de tributação, de imposto de renda em especial, que pode variar bastante ali, né, entre 7,5% a 27,5%. Então vou pagar um monte de imposto. Claro que para poder ser MEI, eu também tenho ali alguns balizadores que a lei estabelece. Então eu não posso extrapolar um faturamento bruto anual de R$81 mil, mais ou menos. De tempos em tempos isso muda, mas o próprio portal lá do empreendedor dá essa orientação. Eu não posso, isso daria uma média ali de R$6.750 de renda por mês, né? Então se eu não extrapolo, eu vou ter aqui uma possibilidade de me inscrever num programa de tributação diferenciada, que é o Simples Nacional, vou pagar muito menos tributo proporcionalmente. Eu vou ter algumas vantagens, por exemplo, do ponto de vista de previdência, enquanto MEI, né? Eu tenho ali os meus direitos, uma vez contribuindo naturalmente, né, à Previdência Social. Então algumas licenças, por exemplo, por motivo de enfermidade, eu vou ter ali o meu seguro próprio do INSS, sem falar nesse reconhecimento como empresário. Então eu consigo, às vezes, para a concessão de crédito, um custo menor na contratação de crédito do que eu faria na minha pessoa física, já que o dinheiro é direcionado para a minha atividade empresarial, né? Tem ali algumas limitações, eu não posso ser sócio de outra sociedade, eu só vou poder contratar no máximo um empregado. Tem vários aspectos que daí dificultam talvez alguém que queira ser um grande empreendedor, se eu tenho um revestimento como MEI. Então, nesse caso, se eu, por exemplo, extrapolo esse faturamento bruto, né, de R$81 mil, eu já vou ter que me enquadrar num outro tipo empresarial. E é a partir de aqui que normalmente entram as sociedades, né? E quando eu falo em sociedade, eu tenho que pensar nisso, que a sociedade ela é formada a partir de um contrato, e o contrato, para quem é do direito, para quem conhece, pressupõe pelo menos 2 ou mais pessoas. Né? Não tenho como eu contratar, em princípio, comigo mesmo. Né? É um pouco estranho, porque um contrato significa direitos e obrigações. E eu não preciso me obrigar por meio de contrato, eu já sei das minhas obrigações. Né? Então, normalmente, quando eu vou formalizar uma sociedade, daí com outra pessoa, existem ali uma série de requisitos. E qual é o grande problema, Débora, que eu vejo, e aqui uma dica importante. Às vezes as pessoas, quando elaboram os seus contratos para a constituição de uma sociedade, para depois levar lá na junta comercial, às vezes pegam lá um modelo do Google, né? Um grande problema. O modelo do Google, que é aquele modelo geral, e às vezes também pedem para o contabilista. É muito comum, né? E não estou aqui desmerecendo a função do contabilista, longe disso, né? São profissionais excelentes, essenciais à atividade empresarial, mas às vezes, por não ter a formação técnica do direito, podem analisar, talvez de forma um pouco superficial, alguns problemas que para quem é do direito sabe que acontece. Né? Por exemplo, quando eu constituo uma sociedade, lá, então vamos imaginar com meu sócio, tudo a mil maravilhas, normalmente assim, uma relação muito amistosa, quer empreender, mas às vezes
os sócios se desentendem, né? Um não quer continuar, outro pode continuar. E qual é o grande problema? E aqui é que exatamente acontecem muitos problemas. Os modelos do Google, ou geralmente aquele contrato padrão social, chamado contrato social, ele não estabelece critérios para estas situações, por exemplo, de briga dos sócios, né? Então, em geral, vem lá aquele contrato que diz: essa sociedade funcionará por prazo indeterminado. Significa que é uma sociedade que pode durar eternamente. Enquanto os sócios estão por aí, a sociedade continua, né? Ou podem entrar novos sócios, enfim, né? A sociedade por prazo indeterminado, ela é uma sociedade que dá muitas possibilidades. Mas o grande problema é esse. E se o sócio briga, por exemplo, ou mesmo que não brigue, não quer mais. Sim, a tal da perda da affectio societatis. Exato, né? Comum, Pode né? ser. Ou simplesmente, não, sabe, trabalho demais, não quero mais, quero me aposentar, não quero mais participar da sociedade. E daí vem aquele grande problema que vem a ser, o quanto eu vou pagar para o sócio que se retira da sociedade. Retirante, né? Isso, então eu tenho que notificar os sócios que vão ficar, né, que permanecerão na sociedade, até em respeito a esse affectio societatis, essa relação de confiança que existe em quem empreende, né? Mas, por exemplo, se eu não dou claramente no contrato social critérios de se avaliar o quanto vale a participação deste que vai se retirar, eu vou ter um problema. Sim. Porque se o contrato social não estabelece, ou as partes vão chegar a um consenso quanto ao que vale a participação deste que se retira, é aquilo que a gente chama de uma apuração de haveres, né? E se o contrato não dá subsídios nesse sentido, se as partes não chegam a um consenso, provavelmente o assunto vá ao Poder Judiciário. E indo ao Poder Judiciário, né, temos várias dificuldades aqui. Primeiro, a morosidade. Né? É um processo caro, isso muitas vezes exige uma perícia para se saber exatamente o quanto vale a participação do sócio que quer se retirar. Isso é caro, né? Então já haverá, se vamos imaginar já uma animosidade ali entre os sócios, né? Agora vai só piorar, porque vão ao judiciário, cada um às vezes com seu advogado, com custos de advogado, custo de processo, depois custo de perícia, e o pior, né? Vamos imaginar que venha lá por sentença um quantum que tem que ser pago a este que se retira. Gente, às vezes isso inviabiliza a continuidade da sociedade, porque a conta é tão alta, né? O valor do reembolso é tão alto que daquilo que seria uma liquidação parcial de um sócio, precisamos acabar com a sociedade. Como que a gente resolve ou pode resolver isso? Se já no contrato social, mesmo ali na fase ainda do romance, da lua de mel, né, a gente já estabelece alguns critérios claros de como será se porventura precisarmos terminar esta sociedade, né? Muitos vão dizer assim, mas que mau agouro, né? Você já fica falando aqui no final, já começa com algo que vai acabar, mas precisamos ter consciência que isso é relativamente corriqueiro e às vezes não é por motivos de briga, como dito aqui, às vezes por quereres diferentes, preciso mudar de cidade, uma doença, planos, né? Circunstâncias absolutamente diferentes. O contrato pode, por exemplo, seria muito interessante, já estabelecer, sei lá, um escritório de auditoria que fará a avaliação, então já se diz qual é o escritório, quais serão os critérios para esta avaliação, para esta apuração de haveres que eu disse, né? E o melhor é que o contrato também estabeleça como que acontecerá este reembolso, que pode ser, daí estipularem as partes, um parcelamento, né? E esse parcelamento, absoluta liberdade das partes de como será, a partir de quando será. Então vejam que, ao mesmo tempo que o contrato social muitas vezes é essencial, naturalmente, para a constituição desta sociedade, desta pessoa jurídica, a lei dá muita liberdade para as partes livremente contratarem toda essa circunstância, né, do valor, como será o pagamento, em quantas vezes, as condições. E daí, claro, né, vai já também do que muito se espera em relação à mantença dessa atividade empresarial. Que daí eu viabilizo muitas vezes, eu consigo pagar, vamos imaginar, parcelado lá
o sócio que se retira, né? Sem com isso comprometer a permanência da atividade empresarial, que é tão importante. Importante, né? E é justamente isso. Eu sempre falo, professor, sobre essa situação de que quando você for, realmente, que nem aqui na área empresarial, por exemplo, vai entrar numa sociedade, vai abrir aí, enfim, tem várias atividades que a gente sabe que são possíveis, né? Mas você tem que estruturar um contrato de forma adequada. Não se pautar naquelas informações que estão no Google, porque é tudo muito contraditório, né? Quem coloca lá muitas vezes não é má intenção, não é isso que a gente quer falar, mas é que nem sempre aquele contrato que está lá, ele está redigido de acordo com a sua situação específica. Isso. Tem o detalhe que tem que ir lá, né, constar justamente, que é isso que o professor colocou aqui para nós, né? De repente pensar numa possível ruptura desta sociedade. E não por briga, não por desavença, muitas vezes por alteração de planos, projetos de vida, né? De repente a pessoa resolve ir embora do país. Por tão exemplo. Comum, né? Tem acontecido muito. Então você já tem que ter um contrato com previsibilidade suficiente para que lá na frente esse problema não se torne realmente algo que desague e que vá lá para o Poder Judiciário resolver para você. Porque daí você tem algo sendo decidido por um poder que é alheio à relação. É um juiz que vai dar a decisão, que nem sempre pode agradar você que está aí. Exato. Né? Exato. Porque o judiciário ele vai decidir com base naquilo que ele recebe. Então, muitas vezes aquilo que você acha que é certo não vai ser para o juiz que está analisando o seu caso. Então, pode ser que ninguém fique feliz. Ninguém fica satisfeito. Normalmente, né? Normalmente, né? Então alguém sempre perde alguma coisa. Por isso que a gente tem que saber a importância aqui das áreas, a importância de um bom contrato, independentemente do tipo societário, né? Sim, sim. Porque você, tendo um bom contrato, tendo uma boa redação, as cláusulas muito bem pensadas para o seu caso, você evita muitas vezes de sabores como esse, e até mesmo esse enfrentamento da problemática judicial lá na frente. É verdade, né? É verdade, sim. Eu acho que é esse assim, eu acho que é o mote, né? Aquilo que move realmente tudo que a gente faz dentro da área empresarial, né? Sem dúvida. Hoje se fala muito também, né, das sociedades familiares, hoje se fala muito em planejamento sucessório, né? E tudo isso sempre envolvido numa pessoa jurídica. Então, famílias, às vezes, todas ali como sócios, né? Existem algumas limitações do Código Civil ainda, por exemplo, a sociedade de marido e mulher quando são casados em regime de comunhão universal ou em separação absoluta de bens, mas em geral hoje, a grande maioria das pessoas são casadas no regime da comunhão parcial. Né? O que possibilita a sociedade de marido e mulher. E também com os filhos, né? Então assim, mas não somos formalmente casados, né? Vivem em união estável. Tudo bem, a união estável é equiparada também ao regime de comunhão parcial. Então não haveria nenhum problema aqui nesse sentido, né? Mas até nessas situações familiares, hoje nestas sociedades, pensem o quanto é importante bons contratos. Porque às vezes hoje, vamos imaginar, formo sociedade com a esposa, com filhos, mas amanhã esses filhos vão se casar, né? Vão ter as suas esposas, os seus maridos, enfim, e também circunstâncias às vezes completamente não planejadas, né? Eu costumo dizer que nessas relações familiares, sucessórias, é muito comum, né, a gente pensar que os filhos enterrarão os pais. Mas e quando acontece diferente, o que é muito triste, né? E daí essa situação das cotas que estavam com o filho. Vejam que hoje tudo isso pode ser contratado, tudo isso pode ser previsível de modo em primeiro lugar, não prejudicar a continuidade da atividade empresarial e as relações daqueles que permanecem, daqueles que estão à frente na sociedade. Mesmo nesse caso, por exemplo, de sociedades familiares, que nós comentamos sempre que tradicionalmente não chegam a muitas gerações, né? Normalmente um grande empreendedor constitui um grande negócio, e quando vem os filhos, no máximo os netos, daí brigam, acaba-se tudo, né? O que às vezes um patriarca, né, construiu um império. Quantas histórias nós conhecemos? E como que isso pode ser, de alguma forma, amenizado ou protegido? Um bom contrato.
E não é aquele do Google, né? Não é o do Google, não é o do né? Google, muita Não é o do atenção. Google. Aham. Isso aí. Bom, gente, o papo tá agradabilíssimo aqui, mas eu preciso chamar o Ney Daniel, porque ele tem alguns comentários importantes nessa semana para fazer. Vamos lá, Ney, o que você tem para trazer para o nosso telespectador? Saudações a você que acompanha o programa Direito e Justiça, e hoje os comentários serão para informar a você e as pessoas sobre tema de suma relevância jurídica com relação à vida social e coletiva das pessoas. Pois bem, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, define alcance da isenção tributária para portadores de doenças graves, sejam servidores públicos ou trabalhadores em geral. A legislação beneficia com a isenção de imposto de renda pessoas acometidas por doenças graves, as quais geralmente necessitam de tratamento de saúde ou de uso de medicamentos especiais. A referida Lei 7.713 de 1988 estabelece que estão dispensados os pagamentos de tributos, os proventos de aposentadoria ou reforma de indivíduos acometidos por uma série de moléstias. Segundo o presidente do STJ, a isenção fiscal concedida aos portadores de doenças graves, sejam servidores públicos ou trabalhadores em geral, tem por objetivo abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária e a subsistência das pessoas, sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um padrão de vida o mais adequado e digno possível diante de um estado de enfermidade. Como cada caso é um caso, por unanimidade, o colegiado garantiu a isenção de imposto de renda a um aposentado que apresentou o quadro de cardiopatia grave durante anos, mas obteve sucesso no tratamento de doença após a cirurgia realizada, no que tange à recuperação. Bom, por fim, espero que você tenha gostado deste comentário com informações de direito para uma vida digna, melhor, garantida em lei para todas as pessoas no nosso território nacional. Obrigado. Olá, meu querido amigo, voltamos aqui com a nossa coluna de Direito Imobiliário e hoje nós vamos falar um pouco sobre o dever de pagamento da comissão de corretagem quando o assunto é permuta imobiliária. Eu falo aqui muito também para o nosso amigo corretor de imóveis que tem muito interesse nesse assunto, logicamente, porque, claro, que quem trabalha merece receber pelo trabalho que prestou, pela intermediação imobiliária. Então, nesse caso, nós temos algumas questões que não raramente são levadas ao Poder Judiciário, porque existem dúvidas relacionadas a este aspecto. Quem paga, de quem é a obrigação pelo pagamento, muitas vezes o não pagamento gerando contradições, gerando discussões, que, como eu falei para vocês, vai para o âmbito judicial. Nesse sentido, vale trazer para vocês aqui que nós temos legislação específica, que é a 6.530, lá de 1978, que trata de aspectos direcionados ao pagamento da comissão de corretagem. E nesse sentido, até você pode me questionar, tá, então se tem uma lei, não teria por que ter dúvida em relação a essas questões voltadas ao pagamento. Mas fato é que a lei nem sempre diz tudo o que precisa dizer. Então, neste aspecto, ela até diz, né, dá as diretrizes de que existe aí uma responsabilidade e quem deve, então, satisfazer esta obrigação. Mas, ao mesmo tempo, não fala de percentuais. Aí, o que acontece? A própria lei diz que os conselhos regionais de corretores de imóveis serão responsáveis, então, por homologar esses valores, esses percentuais, através de planilhas e tabelas. Então, nesse sentido, nós temos que, em regra, os CRECES, né, regionais vão estabelecer, então, aí este percentual que é aquele que vai ser praticado numa compra e numa venda. Ou seja, na medida em que a intermediação imobiliária, que ela acontece, que ela se efetiva, esse corretor de imóveis vai ter o direito, então, à percepção desta verba honorária, desta comissão de corretagem.
Vejam que não apenas a lei, a 6.530, fala sobre isso, né? Como eu falei para vocês, os próprios, então, conselhos têm esta capacidade, né? E é a eles, então, conferida aí esta legitimidade para poder regular, então, esta comissão através desses percentuais. O Código Civil, por sua vez, também trata desses aspectos lá a partir do artigo 722. Então, sempre que houver dúvida por parte de vocês, especialmente aqui dos corretores, até mesmo quem está neste tráfego que envolve a negociação imobiliária, pode também se municiar destas informações que estão lá no Código Civil. Mas o assunto aqui, como eu falei para vocês logo no início, ele versa sobre a permuta imobiliária. E nesse sentido, as dúvidas são sempre bastante corriqueiras. Muitas vezes perguntam para a gente, mas quem que tem que pagar quando é uma permuta, quando o objeto, ou enfim, quando está havendo uma permuta imobiliária ali, né? Que é quando, então essa troca. Via de regra, então se estabelece que tanto o vendedor quanto o comprador são responsáveis pelo pagamento da comissão imobiliária. Então essa taxa de corretagem, a comissão de corretagem, ela vai ser paga por ambos, né? E especialmente aqui quando a gente fala em pecúnia, valor recebido em dinheiro, quem paga sempre via de regra o recebedor, né, deste imóvel, a fim de que não haja um prejuízo para este corretor de imóveis, né? Porque a gente pode discutir várias situações aqui, né? Entrar em contratos, especificidades, até que ponto que é realmente ou se dá efetivamente a intermediação, né? São vários aspectos, mas aqui a gente parte do pressuposto que houve a intermediação e que este corretor tem o direito de receber, ponto. Então, havendo esse direito de receber a percepção, então, desta verba, que é a comissão de corretagem, logo, eu tenho que enfrentar esta situação que, primeiro, eu preciso estabelecer num contrato exatamente de quem é essa obrigação e como ela vai se dar. Até porque você, que é o corretor de imóveis aí que está intermediando esse negócio, precisa ter segurança jurídica. Segurança até mesmo para, se for o caso, executar esta obrigação, este contrato. Então, você tem que ter segurança. Então, importantíssimo aqui que esse contrato seja muito bem redigido, a fim de que realmente restem contempladas todas as obrigações e de quem são efetivamente essas obrigações. Claro, a gente pode ir para a lei, a gente pode buscar, enfim, essa chancela judicial, inclusive, para que lá o juiz possa dizer o direito, mas fato é que, tendo um contrato bem redigido, isso resolve muita coisa, já facilita muito aí essa situação para você. Então vejam que, basicamente, a despeito disso que a gente está falando aqui, de ter um contrato, nós temos que nos orientar no seguinte sentido, de que, havendo uma permuta imobiliária, as duas partes, em regra, elas têm que pagar a comissão de corretagem. Seja aquele que comprou, ou enfim, aquele que está se desfazendo, aquele que está recebendo, que também, por via de consequência, vai se inverter o polo, né? Esse papel acaba sendo trocado, porque como é uma permuta, né, cada um vai acabar recebendo. Então, como eles vão receber os imóveis respectivos, eles devem, então, pagar este valor para o corretor de imóveis. Tá certo, pessoal? Então, vejam bem a importância, primeiramente aqui, do contrato celebrado, que vai dizer muito, de você olhar para a lei, né? A lei é muito importante, ela rege justamente a atividade do corretor de imóveis, né? 6.530 de 78, muito embora ela seja uma lei já antiga, né? Que conta aí com praticamente 45 anos, ela se presta justamente a trazer para você, então, essas orientações. Além do que, claro, os próprios conselhos regionais dos corretores de imóveis também estão aí fazendo esse serviço e justamente, então, trazem para nós esse referencial, esse percentual que deve ser, em regra, ali uma taxa que costumeiramente se observa para o pagamento dessa comissão de corretagem, que é a referência que deve efetivamente ser utilizada em cada região, em cada localidade especificamente, tá certo? Então, sendo isso que eu tinha hoje para trazer para vocês aqui na minha coluna, eu me despeço na certeza de que pude aproximá-los um pouco mais do seu direito dentro da área imobiliária. Um grande abraço e até a próxima!
Olá, caro telespectador, voltamos aqui com o nosso queridíssimo convidado, que é o professor Sandro, hoje, esclarecendo tantos aspectos aqui do direito empresarial, né? Já falamos muito aqui sobre a importância dos contratos, e em especial dos contratos bem feitos e não aqueles que a gente busca lá no Google, né, pessoal? Tá certo que hoje o Google é uma grande ferramenta, sim, né? Sim. Para todos nós, inclusive para juristas, advogados, juízes, embargadores, assessores, enfim, todo mundo trabalha com o Google, gente, mas a gente tem que ser parcimonioso com tudo aquilo que nós encontramos lá, porque nem tudo, como a gente já falou no bloco anterior, vai se aplicar efetivamente àquilo que nós precisamos na nossa prática, no nosso dia a dia. E a gente precisa de segurança jurídica. Isso a gente fala muito aqui, inclusive no Direito e Justiça, porque a nossa missão aqui é justamente levar para você a importância de nós escolhermos bem, de nós escolhermos um bom profissional, um profissional que seja especialista na sua área, que eu sempre friso aqui, para você é muito importante, porque o direito, né, professor Sandro, ele tomou assim uma proporção gigantesca, Sim. Não só em relação às áreas, mas assim dentro da área, né? Também. Quanta coisa a gente vê, né? É no direito empresarial, é no direito imobiliário, no direito tributário, são muitas discussões. São. Se a gente não se especializar, a gente não faz absolutamente nada. É verdade. É verdade. Então a gente precisa ter essa consciência, e é isso, por isso que eu sempre falo aqui para o nosso telespectador, que ele precisa procurar, se ele está diante de uma questão envolvendo direito de empresa, é o profissional, que é o professor Sandro, que cuida justamente dessa área, o direito empresarial. Então é algo bastante importante aqui, por quê? Porque esse profissional vai saber como redigir um contrato da forma adequada para o tipo de empresa que você aí está abrindo. O tipo de empresa e qual é a melhor, não é verdade? Aquela que se adequa a você. A sua realidade. A sua realidade, ao teu negócio, aquilo que você pensa como negócio. Então por isso que a gente tem que sempre vir aqui com essa notícia para você, com essa informação, para que você sempre saiba da importância de escolher um profissional da área, especificamente aquela área que você está buscando, tá? Então, professora, a gente tem muito assunto aqui, Nossa, muita coisa, né? Mas assim, a gente elegeu alguns pontos que são fundamentais aqui para o nosso público, até de acordo com aquilo que ele busca no seu dia a dia, né? Como a gente sabe, assim, aqui a gente vai, enfim, a nossa transmissão, como eu falo, a gente está em todos os lugares, né? Nas casas, nas lojas, comércio, enfim, indústria, muita gente nos vendo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco ali das sociedades unipessoal, pluripessoal, né? E a gente depois também possa aí dar continuidade falando um pouco dos tipos societários. Claro, sem problema. Para a gente conseguir também abraçar esse nosso querido público aí com essa grande informação, essa excelente informação, para que ele saiba, então, aí escolher e enfrentar uma problemática quando se deparar com ela. Sem dúvida. Né? Até conversamos já um pouquinho sobre o MEI, dizendo que não era exatamente uma sociedade, que é um microempreendedor individual, mas claro que dali nós podemos avançar para as sociedades, então, né? Que exigem daí normalmente dois empreendedores que formam um contrato social, como já conversamos. Agora tem um aspecto muito interessante que a Lei de Liberdade Econômica nos trouxe desde 2019 para cá, que é a possibilidade de uma sociedade limitada unipessoal. E o que é uma sociedade? É interessante, porque parece contraditório, né? Uma sociedade unipessoal. É uma sociedade de uma pessoa só. Que é a denominada SLU. Sim, né? Muito curioso, porque assim, você vai ter, então, uma pessoa jurídica, porque a sociedade limitada, ela é uma pessoa jurídica, só que, diferentemente do que acontecia antes da Lei de Liberdade Econômica, agora é possível essa unipessoalidade, né? Porque até um pouquinho antes da Lei de Liberdade Econômica, existia a figura da Eireli, ou Eireli, né? Que já foi uma super novidade também, só que ela tinha uma limitação que era muito ruim, do meu ponto de vista, que era você poder também constituir uma sociedade unipessoal, que era a tal da Eireli, ou Eireli, só que para você poder constituí-la, você teria que integralizar um capital de no mínimo 100 salários mínimos, e em dinheiro, né? E daí pense lá, a pessoa que quer sozinha empreender, que vai constituir uma pessoa jurídica como a Eireli,
ter mais hoje, né, imagina, mais aí de 130 mil reais, por exemplo, né, para você poder constituir uma sociedade. Isso limitava muito, muitos dos nossos empreendedores. A Lei de Liberdade Econômica possibilitou que a sociedade limitada, que já é a mais apreciada pelo brasileiro, mundialmente também, esse modelo se replica em muitos países, né, que ela possa ser constituída com uma única pessoa. O que nós víamos antes, existia antes da Lei de Liberdade Econômica, às vezes a pessoa que queria fazer uma limitada, então fazia ali a sociedade, por exemplo, de marido e mulher, em que um deles tinha 99% das cotas, né, e o outro lá 1%, simplesmente porque a lei exigia 2 ou mais pessoas para caracterizar a pessoa jurídica. Desde a Lei de Liberdade Econômica, que reformou muito dessa estrutura da sociedade limitada, não há essa necessidade mais. Então, pode naturalmente uma única pessoa ter a totalidade das cotas. E com uma vantagem em relação à antiga Eireli, não há necessidade de um capital mínimo integralizado. Então, assim, eu posso constituir uma limitada com qualquer capital, né? Integralizando em dinheiro ou em patrimônio, daí tem ali algumas possibilidades que a própria lei nos autoriza essa integralização, que é comparativamente como dar lastro à sociedade. Então, quanto maior este capital integralizado, maior eu sei da capacidade de crédito e de pagamentos da pessoa jurídica, né? Por isso que, inclusive, oscila muito este valor do capital social. Normalmente, quando eu tenho uma atividade empresarial mais complexa, pelo investimento todo que ali se exerce, é comum eu ter um capital social integralizado muito grande. Então imagine atividades complexas como a de uma montadora de veículos, né? Aquela enormidade. Claro que até pelos valores que se envolvem no negócio ali do empreendedor, eu tenho que ter um capital social mais parrudo, assim dizendo, né? Que corresponda a esta realidade. Claro que se eu tenho uma atividade menos complexa, eu diria assim, mais simples no sentido de justamente da necessidade do capital investido, não preciso ter um capital tão grande. E isso também vai acabar impactando muito naquele chamado faturamento bruto anual. E daí entra essa separação que nós ouvimos sempre falar da MEI, do microempreendedor, do empresário de pequeno porte, quem são e como são. Porque se eu tenho essas categorizações, tanto do MEI, quanto do microempresário, quanto do empresário de pequeno porte, se eu estou qualificado a partir do que a Lei Complementar 123 de 2006 me traz dessas possibilidades, eu vou ter um benefício fiscal. Então, normalmente, o microempresário, assim como o MEI, o microempresário e empresário de pequeno porte, eles vão ter um tratamento tributário diferenciado do que, por exemplo, paga o médio empresário ou o grande empresário. Então, proporcionalmente, o médio e o grande empresário vão pagar mais. E quem é, em linhas gerais, o microempresário, né? O microempresário, então, é aquele que tem uma pessoa jurídica, diferentemente do MEI, né? O microempresário ele vai ter uma pessoa jurídica, seja numa sociedade com 2 ou mais pessoas, que seriam umas sociedades pluripessoais, ou, por exemplo, uma limitada unipessoal. Se eu tenho um faturamento bruto anual que não extrapola a 360 mil reais, eu posso ser considerado um microempresário. Então, normalmente a gente pega, por exemplo, lá, a título de exemplo, né? Alvorada Livros Técnicos Limitada. Daí a pessoa vai colocar ali ao lado do nome ME. Significa que é um microempresário e subentende-se que tem um faturamento bruto anual até 360 mil reais e, consequentemente, ele faz jus aos benefícios de um tratamento fiscal diferenciado, que é o tal do Simples Nacional. Se eu extrapolo esses 360 mil reais de faturamento bruto, mas não excedo a 4 milhões e 800, eu serei o EPP, que é o empresário de pequeno porte. E da mesma forma, por exemplo, Alvorada Livros Técnicos, né? Então, Alvorada Livros Técnicos Limitada, EPP. Daí eu já sei que é um empresário, uma sociedade empresária que extrapola os 360 mil reais de faturamento bruto, mas não excede os 4 milhões e 800. Porque se ele exceder os 4 milhões e 800, ele vai ser já considerado um médio empresário, e daí já não fará jus a estes benefícios fiscais do Simples Nacional que os micro e pequenos e o MEI têm em seu favor, né?
E a sociedade limitada, como eu já vinha dizendo, ela em geral é uma sociedade que me possibilita ser pequeno empresário, muitas vezes com uma sociedade unipessoal, a grandes empreendimentos. Então ela é uma sociedade que, curiosamente, ela tem uma estrutura do ponto de vista societário, organizacional, muito fácil de ser elaborado, com muitas possibilidades de contratação. Então vem novamente aquela situação que a gente conversava anteriormente, Débora, de que o contrato social da limitada, ele dá muitas possibilidades. Existem ali alguns critérios que a própria lei estabelece, o próprio Código Civil, na Constituição, mas, por exemplo, com essa questão que nós já falávamos antes, se vai ser uma sociedade por prazo indeterminado ou determinado, se eu vou estabelecer ali os critérios, no caso de um sócio que queira se retirar da sociedade, como vão ser os critérios, por exemplo, para a apuração de haveres, depois o reembolso do capital dos sócios que remanescem em favor deste que se retira, né? Enfim, a sociedade limitada tem uma estrutura muito mais simples do que a sociedade anônima, que tem uma outra lei que regula, né? Que é a 6.404, e consequentemente a Lei 6.404, que regula a sociedade anônima, que pulveriza ações em mercado, é muito mais complexa, né? Porque daí tem uma situação de regulação que vai para além da vontade dos sócios. Sim, daí a gente já está falando dos acionistas ali que vão entrar, que, né, Sim. acabam tendo, como diz, dando os palpites ali também, porque acabam, né, justamente adquirindo, né, cotas e são ali, então, aqueles que também determinam muitas questões internas, como o professor Sandro falou, né, ela acaba se tornando muito mais complexa, a atividade muito maior, enfim, né, tá ali com ações no mercado também. Daí tem a Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza e coordena tudo isso. Então, realmente escapa aquilo que seria estritamente a vontade dos sócios, que é o que acontece na limitada, né? Ela tem muito mais facilidade nesse sentido. Exatamente. Bom, gente, não acabou ainda, a gente tem ainda muito assunto aqui, mas agora eu vou chamar o Matheus Tal, que vai trazer importantes notícias para nós sobre a economia no Brasil e no mundo, e também, na sequência, vou chamar o Dr. Leonardo Shaw Ramos, que vai trazer para nós também assuntos relativos ao direito de família e também sucessões. Então eu espero você, não vai embora. Olá, meu caro amigo telespectador, que cá está nos prestigiando mais uma vez em nossa coluna sobre a economia. E hoje eu gostaria de tratar um pouquinho contigo a respeito de um tema que nós já abrimos na semana passada, que é o tema da reforma tributária, da PEC 4519, que trata especificamente da reformulação dos tributos incidentes sobre o consumo, que visa, em particular, unificar 5 grandes impostos incidentes sobre o consumo em um imposto de valor adicionado dual, sendo um de competência da União e um de competência compartilhada de estados e municípios. E, embora esta etapa da reforma tributária não contemple de maneira mais sistemática a questão de combate à regressividade do atual sistema tributário, ela acaba possuindo alguns mecanismos de reformulação, por exemplo, da taxação sobre renda e patrimônio, além de contemplar também um mecanismo de cashback, que busca justamente o ressarcimento de determinados tributos para famílias de baixa renda, sendo esses mecanismos bastante importantes que estão sendo considerados além da própria questão dos impostos e dos tributos sobre o consumo. Mais um ponto de bastante destaque nesta etapa particular da reforma tributária diz justamente respeito à questão da equidade dos setores, o que na minha avaliação constitui um avanço bastante relevante do ponto de vista institucional para a economia brasileira, à medida em que esta reformulação dos impostos sobre o consumo acaba não separando mais bens e serviços, ou seja, ela não distingue mais a taxação em grande medida sobre bens e serviços, o que acaba garantindo o que se pode dizer de uma maior isonomia ou equidade entre os setores. E isto chama justamente a atenção, caro telespectador, pelo fato de determinados setores da atividade econômica
serem muito mais tributados em relação aos demais, como é o caso, por exemplo, da indústria de transformação, que possui uma contribuição de 10% para o PIB, mas, ao mesmo tempo, embora só possua 10% do ponto de vista da atividade econômica realizada no país, ela contribui com cerca de 30% da arrecadação do Estado. Ou seja, há um desbalanceamento muito grande da tributação que é realizada sobre a indústria de transformação, em contrapartida, justamente, por exemplo, ao setor de serviços, que embora contribua com 24%, contribui apenas com 12% da arrecadação global do Estado. Ou seja, esta reforma busca justamente através desta unificação tributária diminuir as disparidades que existem do ponto de vista da tributação sobre os setores. Além de trazer um outro aspecto que acaba tocando na questão dos gargalos envolvendo custos de produção das empresas, ao avançar na questão da não cumulatividade, buscando enfrentar o problema da cumulatividade que é verificado no atual sistema tributário, que diz especificamente respeito ao fato de tributos ou impostos estarem sendo cobrados em cima de outros impostos à medida em que vão progredindo a taxação sobre outras etapas do processo de produção. Ou seja, o imposto que é cobrado em uma determinada etapa muitas vezes acaba não sendo descontado na outra etapa do processo. E com isso, tributos acabam sendo cobrados em cima de tributos, impostos acabam sendo cobrados em cima de impostos. E esse sistema tributário, esta nova reformulação que é intentada para o sistema tributário, busca justamente combater essa não cumulatividade dos créditos tributários, por exemplo, aos créditos que se referem ao ICMS. Um caso bastante particular que chama a atenção é o fato de que boa parte das empresas que fazem jus, empresas exportadoras que fazem jus ao ressarcimento de créditos do ICMS, não recebem em até um ano esses créditos novamente, o que acaba revelando um gargalo muito grave do ponto de vista de custos, justamente porque impostos acabam sendo cobrados em cima de impostos e as empresas que possuem direito a esses créditos tributários acabam não sendo ressarcidas. Ou seja, se trata de um gargalo muito severo, embora existem muitos aspectos que ainda devem ser considerados justamente para uma análise para uma questão mais robusta que envolva, por exemplo, regressividade ou progressividade do sistema, esta etapa especificamente já avança justamente para conseguir combater esses gargalos e para aperfeiçoar a produtividade na indústria e para contribuir para o crescimento econômico do país. Com isso, eu me despeço de ti, meu caro telespectador, esperando ter te passado informações relevantes sobre a economia e te aguardo até a próxima semana. Muito obrigado! A Domínio Legal Soluções Imobiliárias é uma empresa que possui como objetivo social a gestão imobiliária, no que se inclui a regularização de imóveis. A Domínio Legal Soluções Imobiliárias trata da particularidade de cada cidadão, dentro das necessidades sociais dos moradores das regiões afetadas pela irregularidade imobiliária. Domínio Legal Soluções Imobiliárias. Olá amigo, olá amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Direito de Família e Sucessões Simples, o quadro onde você obtém orientações práticas para problemas envolvendo direito de família e de sucessões aí no seu dia a dia. Nesse vídeo de hoje, meu objetivo é responder uma das dúvidas mais corriqueiras que as pessoas têm sobre inventário, que é justamente a seguinte: o filho único precisa fazer inventário?
Acima de tudo, precisamos entender que o inventário não é apenas uma forma de partilhar bens deixados por uma pessoa falecida, mas sim de regularizar toda a sua situação patrimonial, o que inclui também contratos em aberto, financiamentos, empréstimos e dívidas. E eu parto dessa premissa justamente para responder a pergunta. Sim, independentemente do número de filhos, mesmo se for filho único, é necessário fazer o processo de inventário. Porque o que importa para o Estado, que é o principal interessado no inventário, justamente por conta do recolhimento do imposto, é a regularização do patrimônio do falecido. Somente após verificadas e quitadas todas as dívidas e obrigações pendentes é que será feita a partilha de bens, e aí os herdeiros serão de fato os beneficiados pelo processo. Então, mesmo que se trate de filho único, é preciso sim fazer um inventário. Do contrário, não há como acessar os bens deixados pelo falecido, porque a transferência de bens que estavam em seu nome, da pessoa falecida, para o nome do herdeiro somente irá ocorrer com a autorização de um juiz, que irá expedir um formal de partilha, e aí o herdeiro interessado vai poder transferir os bens ao seu nome, levando esse documento para a autoridade necessária. Somente após receber esse documento é que a autoridade competente vai poder transferir o bem herdado para o nome do herdeiro. Um exemplo simples disso é: se um herdeiro receber um imóvel de herança, ele terá que levar esse formal de partilha para o cartório de registro de imóveis onde está a matrícula do imóvel. Após a entrega do documento para o cartório então vai poder transferir o bem que estava no nome do falecido para o nome do herdeiro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e que tenha sido útil. Agora voltamos com a programação do Direito e Justiça. Até a próxima! Olá, pessoal. Voltamos então com o nosso terceiro bloco. Agora vamos falar um pouco sobre carreira. Como vocês sabem, a gente gosta muito de trazer aqui realidades para você, para mostrar realmente, quem é o profissional que está aqui desse lado, da câmera aqui, e para te aproximar, porque a gente sabe que a gente entra nas vidas de vocês de alguma maneira. A gente quer atingir vocês dessa forma, levando boas informações e realmente inspirando você a buscar se tornar aquilo que você merece ser e te mostrar que sempre é possível conseguir alcançar, independentemente da tua situação, independentemente de onde você esteja, porque a gente sabe que a gente está no Brasil inteiro, que a gente está chegando longe. Então nós queremos justamente demonstrar para você que tudo é possível, basta você querer. A vontade está dentro de você e o potencial também. Então essas pessoas que vêm aqui são pessoas que realmente inspiram, trazem para você e participam conosco todas essas situações especiais que as fizeram, as tornaram o que são hoje e que também podem demonstrar a você que você consegue, independentemente de qualquer situação, independentemente da tua dificuldade, independentemente de onde você esteja, que você pode, tá? Então hoje o professor Sandro ele está aqui justamente para falar também, além de tudo que ele já disse, já contou, já falou aqui do direito empresarial, das sociedades, dos tipos societários, características, enfim, do contrato, da importância do bom contrato. A gente também quer falar um pouquinho dele aqui, da pessoa maravilhosa que ele é, pessoal, profissional, e justamente disso que a gente precisa fazer aqui por você, tá bom? Então, professor, eu, claro, sou sua fã de carteirinha, Então, assim, você como profissional brilhante que é na advocacia, na academia, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência. Eu sei que é bem pouquinho, porque, assim, a tua experiência é vasta, mas, assim, aquilo que realmente te motivou a fazer o que você faz hoje, Não sei se começou, isso eu nunca perguntei, se você começou primeiro na advocacia, se você começou primeiro dando aula, Como que foi a tua carreira, Esse teu legado imenso, porque você precisa transmitir um pouquinho disso aqui. Bom, é muito interessante, Sabe que muitas coisas, assim, do que naturalmente vivenciei, passaram-se na minha vida. Eu brinco às vezes que tem aquele lema do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar,
Mas, assim, o que eu sempre procurei fazer, né? E até comentava um pouco antes com a Débora. Assumir com seriedade tudo aquilo que me propõe a fazer, né? Então, eu venho de uma família de origem libanesa, pelo sobrenome, e como bom descendente de libanês, meu pai tinha comércio, né? Então eu já muito novo ajudava, eu era o contínuo ou office boy, né? Isso já desde muito novinho, tinha 11 anos, eu já fazia trabalho de banco e tal. Então eu acho que o meu gosto pela empresariabilidade já vem muito disso, né? Ainda que quando eu decidi fazer efetivamente direito, eu não sabia muito bem o que eu iria fazer profissionalmente. Foi ali nas vésperas da inscrição do vestibular que eu decidi que faria direito. Tinha algumas dúvidas, mas algo que eu já sabia desde sempre, Débora, que eu queria ser professor. Porque além de trabalhar lá de contínuo na loja do meu pai, eu também dava aula particular. Veja que curioso, comecei muito mesmo, novinho, né? Era muito novo, eu tinha 11, 12 anos, ali na vizinhança onde eu morava e alguns familiares, às vezes me pediam para ajudar os filhos que tinham alguma dificuldade na escola, e eu comecei a fazer isso informalmente, e daí uma querida vizinha do bairro pedia muita ajuda para os filhos dela, me propôs um dia me pagar por isso. Eu tinha ali 11, 12 anos, era realmente muito menino ainda, e eu comecei a fazer isso profissionalmente, né? Engraçado, que daí também a publicidade boca a boca, né? Eu falava, ó, e dá certo, e dá certo. Então, na medida em que eu ia avançando na escola, porque isso era ensino elementar ainda, os que estavam atrás de mim eu dava aula, né? A gente comentou aqui advogado, professor, né, em várias instituições aqui, né, e não só no Paraná, mas também, né, hoje em dia, né, com grupos aí que nós temos, né, professor, acaba atuando no país inteiro. Então ele, como eu falo para vocês mais uma vez, não me canso de repetir, é alguém que deve ser aí realmente um espelho para muitos, né, para mim continua sendo minha grande inspiração no direito, né, na advocacia, também como docente, né, excelente que é. Então, assim, aprendo muito com ele, continuo aprendendo. Então, isso me dá uma alegria imensa, porque sei que, né, sempre aí ele é aquela pessoa que vai me trazer os conhecimentos nessa área tão bonita, tão importante que é justamente aqui o direito empresarial, gente. Então, olha, professor, eu só tenho a te agradecer. Gratidão toda minha. E assim, não tenho nem palavras, né, para poder realmente, né, demonstrar a minha satisfação em tê-lo aqui conosco. Saber que você pôde orientar tantas pessoas, né, que eu sei que a gente sempre é assim, né, é um grãozinho de areia que a gente, né, movimenta, que às vezes vai fazer toda a diferença no mundo, sabe? Então é esse papel que a gente tem aqui, você contribui sempre, né, quando a gente convida e sempre tão bem disposto, né, estando aqui conosco, tá? Que bom, muito obrigado, Débora, muito obrigado. Tá bom? Bom, meu querido público, eu mais uma vez me despeço com grande alegria, uma imensa satisfação mesmo por ter estado aqui mais uma vez com você e ter propiciado, através aqui do meu convidado, levar tanta boa informação para você, porque eu sou só um pontinho aqui e quem é estrela é sempre o meu convidado, que leva para você tanta informação de qualidade e tudo aquilo que você precisa saber para se aproximar cada vez mais dos seus direitos e também da justiça. Te agradeço muito de todo o coração e te digo, não desista do seu sonho, continue, siga em frente, se inspire em bons profissionais e saiba que você pode fazer a diferença, não só na sua vida, como na vida de outras tantas pessoas que podem depender de você. Um grande abraço e até a próxima semana.